Vamos começar então pelo seu comandante, Sequeira Alves. Bom, faço a minha apresentação para quem não me conhece. Capitão de Mar e Guerra, engenheiro maquinista naval reformado, Sequeira Alves, Heitor Sequeira Alves. Eu, como oficial de marinha, servi em diversas unidades navais, como adjunto-chefe de máquinas em Moçambique, no tempo ainda da guerra, como chefe de máquinas de diversos navios, fui responsável no serviço de gestão de manutenção da Marinha, na antiga Direção de Serviço de Manutenção, agora Direção de Navios. Fui diretor da Escola de Limitação de Avarias e Departamento de Limitação de Avarias, agora no Grupo 1 de Escolas da Armada, atualmente ETNA, já foi aqui referida. Portanto, era uma escola que tinha responsabilidades na formação em defesa NBQ, no Damage Control, portanto, que é o controle de avarias dos navios, e fazíamos também formação ambiental e higiene e segurança do trabalho, diversos cursos. Também fui diretor escolar do Grupo 1 de Escolas da Armada, atualmente ETNA. Tive responsabilidades na cooperação técnico-militar em projetos na República da Guiné-Bissau. Fui perito do Departamento Marítimo do Centro, a fazer inspeções a navios mercantes, fundamentalmente, e a avaliação de situações de maus comportamentos ambientais dos navios. E finalmente terminei a minha carreira já na reserva e na efetividade de serviço como coordenador do plano de emergência das instalações navais de Alcântara, portanto, onde se implementou de facto o plano de emergência e se fez formação do pessoal nessa área e se fizeram muitos exercícios nesse domínio. Como membro da Associação de Oficiais das Forças Armadas, participo desde a sua fundação e fui seu secretário-geral no período de 2008-2009. A higiene e segurança do trabalho das Forças Armadas motivou a realização de um seminário internacional promovido pela AOFA e com o apoio da Euromil, que é a Associação a organização coordenadora das associações militares europeias. Em 2009, desse seminário foram retiradas conclusões e recomendações. Eu brevemente vou aqui apontá-las porque é importante verificar o que é que em 2009 se dizia e depois verificar como é que as coisas evoluíram e como é que elas estarão hoje em dia. As conclusões que foram retiradas foram as seguintes. As Forças Armadas Portuguesas têm no âmbito do seu normativo interno preocupações com a aplicação de regras e procedimentos de higiene e segurança do trabalho. Contudo, a legislação que existe para a higiene e segurança do trabalho no nosso país não obriga a que as Forças Armadas e as Forças de Segurança apliquem essa legislação. Ou seja, remete para normas internas e para os acordos que existem a nível da NATO, a nível dos STANAGs, a aplicação dessas preocupações relacionadas com o SHST. Não sei se a situação evoluiu entretanto, mas penso que não. Eu fiz uma pesquisa intensa da legislação e não houve alterações nesse domínio. Portanto, continua no âmbito das próprias Forças Armadas a vontade de aplicar os conceitos que estão na legislação de higiene e segurança do trabalho, mas não obriga a que se sigam aquelas indicações que estão na legislação nacional. Contudo, e depois já lá vamos, os ramos têm feito um esforço também no sentido de melhorar o normativo que aí deriva.
O nível de graus de acidentes resultantes da violação de regras e procedimentos SHST, se bem que a sistematização da informação esteja a dar os primeiros passos, na altura ainda não havia grande compilação de acidentes e do seu estudo e da sua avaliação, o nível de acidentes que existia naquela altura, em 2009, era considerado minimamente aceitável comparado com os padrões de avaliação das Forças Armadas congêneres. Como conclusão também tiramos, têm vindo a ser desenvolvidos alguns esforços ainda que insuficientes nos domínios normativo, procedimentos, formação, inspeção e avaliação, que reconhecem a necessidade de subir o patamar das condições de higiene e segurança no trabalho, no âmbito do desempenho das funções pelos militares e no respectivo Estatuto da Condição Militar. Verificam-se, contudo, ainda níveis organizativos incipientes e de fraca harmonização e participação, tendo em vista sustentar um patamar de condições de SHST adequado a padrões de Forças Armadas modernas. As restrições financeiras a que as Forças Armadas têm vindo a ser sujeitas ao longo de muitos anos têm dificultado e atrasado a modernização dos meios e equipamentos e a sua consequente melhoria das condições de funcionamento seguro, assim como a melhoria das condições de habitabilidade e salubridade das unidades militares. Conforme aqui já foi referido, melhorias houve desde essa altura, felizmente, mas os acidentes continuam a suceder. A inércia e resistência à mudança que se verifica em algumas estruturas organizativas da defesa, mas também nas mentalidades e cultura existentes, foi aqui referido à questão da cultura e falta de segurança da maioria das pessoas, não é? Tem atrasado a adoção e implementação de legislação específica para os militares no âmbito do SHST, que harmonize as condições de risco e de segurança própria da condição militar e a questão das missões das Forças Armadas. A necessidade de criar, no âmbito do MDM e nos ramos de missões consultivas sobre SHST, onde as associações profissionais militares possam estar representadas, é um imperativo legal que não pode continuar a ser ignorado, pois essas mesmas comissões poderão dar um forte contributo para a sensibilização dos militares, para as questões de higiene e segurança no trabalho e para a mudança de mentalidades e comportamentos de risco não conformes. Isto foram, de certa maneira, as conclusões que foram tiradas nesse seminário e, portanto, também a AOFA fez uma proposta de legislação a considerar, em que, no fundamental dessa proposta de legislação era, de facto, a criação dessas comissões consultivas e da criação de observatórios a nível dos ramos que fossem fazendo, de facto, uma avaliação profunda dos acidentes que iam sucedendo, sistematizando, avaliando, vendo as causas, as consequências e as melhorias que seria necessário fazer. E na proposta que a Associação de Oficiais fez de legislativa, uma proposta feita ao Ministério da Defesa Nacional, implicava também a questão da formação do pessoal. A formação do pessoal implica que também haja técnicos certificados para esta área nas próprias Forças Armadas que possam fazer essa formação. Eu lembro que nós, na Escola de Imitação de Avarias, desenvolvemos essa formação, mas a questão da certificação foi sempre uma questão complexa. Nós procurávamos que os nossos formadores fossem frequentar cursos fora da Marinha, com entidades com quem tínhamos protocolos e que praticavam esse tipo de formação, mas a questão da certificação a nível do próprio Ministério da Defesa, dos formadores para esse efeito, penso que ficou sempre no limbo. E isso era um aspecto que nós considerávamos que era importante ter em linha de conta na legislação. A evolução posterior permitiu verificar a existência de situações anómalas, apesar de ter havido um esforço organizativo da instituição. Dessas situações anómalas, houve a registrar mortes e
ferimentos do pessoal militar, assim como perturbação na moral e disciplina das Forças Armadas. Eu não vou aqui referir tais situações, porque, e as suas causas, os seus efeitos, pois julgo que deverá ser matéria razonável. Até porque, em alguns casos, ainda há averiguações e são situações delicadas e que nós devemos conservá-las numa ótica interna e tentar gerar a melhoria, portanto, de uma forma sem expor a imagem das próprias Forças Armadas. Devendo, contudo, ser tiradas, evidentemente, as devidas conclusões e acionados os processos normativos e técnicos, tendo em vista os riscos existentes, a sua progressiva melhoria da proteção do pessoal militar, militarizado, e nas Forças Armadas há militares, na Marinha há militarizados, penso que no Exército não há pessoal militarizado, e há pessoal civil. Portanto, e é preciso ter em linha de conta que todos eles devem ser abrangidos por estas preocupações. E esta questão deve ser aplicada às mais diversas situações. Funcionamento normal das unidades, treinos, exercícios, Forças Armadas Nacionais destacadas e operações militares. As operações militares é aqui uma questão muito delicada quando abordamos as questões de higiene e segurança do trabalho. Porque a operação militar implica fazer guerra, matar outros ou ir não ser morto e por aí adiante. Portanto, há aqui aspectos em que é delicado, mas a proteção individual tem que existir sempre. E é curioso que eu queria fazer aqui um pequeno à parte de uma entrevista, um discurso que foi feito pelo chefe de Estado-Maior do Exército na partida recente das Forças Nacionais destacadas. E foi a primeira vez que eu vi um chefe militar falar desta maneira. O general Mendes Ferrão avisa que situações na República Centro-Africana têm permanecido volátil e extremamente exigente. O chefe de Estado-Maior do Exército, general Mendes Ferrão, alertou os 215 militares da força que parte nas próximas semanas para a República Centro-Africana em missões das Nações Unidas que a situação naquele país tem permanecido volátil e extremamente exigente, não apenas sob o ponto de vista tático, mas também ao nível individual. E avisou-os para o contexto de elevado risco, com momentos de elevada tensão intrínsecos ao teatro de operações, mas com outras situações que poderão colocar em causa a vossa integridade individual e coletiva. Eu, nestas partidas, normalmente vejo sempre os chefes militares a sublinhar o valor da missão, a importância da missão para o país. Foi a primeira vez que vi esta referência: cuidado com os riscos, protejam-se, evidentemente sem pôr em causa a missão que vão cumprir. Por outro lado, também sei que existem linhas de orientação na Marinha que definem também este tipo de filosofia e que orientam para, de certa maneira, um conceito de articulação entre sistemas. O sistema da segurança individual, portanto, de higiene e segurança do trabalho, está intimamente ligado com o sistema ambiental, portanto, com o ambiente, com o sistema da habitabilidade, que é ambiental, no fundo, e com o sistema da manutenção dos equipamentos. A falta de manutenção de equipamentos adequada e efetiva deve ser sempre considerada, que a sua falta de manutenção pode pôr em causa também o próprio pessoal, não é o próprio navio, não é a própria instalação militar e tudo isso. A Marinha tinha uma tradição que penso que já não existirá, que terá os seus custos bastante elevados, mas que depois incorporou na sua própria filosofia, que era a avaliação e treino das unidades navais.
Normalmente as fragatas, antes de integrarem as forças da NATO, iam à Inglaterra a uma operação que era uma avaliação chamada Seabost. Nessa avaliação, vocês nem imaginam a exigência que os ingleses faziam na avaliação de tudo. Inclusivamente, iam com um paninho ver se havia porcaria nas cozinhas. Iam a esse pormenor. Portanto, eu penso que depois foi incorporado na própria Marinha, na flotilha, o serviço de avaliação e treino. Ou seja, os navios antes de irem para o mar... Faziam cá. Os PTOs e os PTBs. Não era só isso, era também a própria avaliação do funcionamento do navio, as avalias que tinha, por aí adiante. E o navio só saía para o mar se tivesse um determinado patamar de exigência de fiabilidade. Esse aspecto era um aspecto positivo. Não sei se a Marinha, face às dificuldades que tem, face às dificuldades financeiras, face também à falta de recursos, de natureza humana, face às dificuldades porque a Marinha deixou de ter um estaleiro privativo que fazia a sua manutenção, o arsenal de Alfeite, continua a ser de certa maneira privativo da Marinha, mas a custos muito maiores. E com uma coordenação em que a Marinha já não manda no arsenal como antigamente mandava. E isso permite que muitas das vezes os navios vão para missões, se calhar com os estándares que não eram os estándares da avaliação e treino exigiriam. E isso, como sabem, motivou ainda há pouco tempo uma situação que teve impacto na questão da disciplina e que manchou, de certa maneira, o próprio nome da Marinha. E há que ter muito cuidado com essas situações, porque uma coisa é um navio estar preparado e ir para o mar e enfrentar uma avaria que surge no meio do mar. O seu pessoal está preparado, porque o conceito na Marinha é combater, navegar e flutuar. Combater, que é a missão de combater, quando tiver que combater. Flutuar, navegar, se não tiver capacidade de combater, é sair do sítio e proteger-se. Flutuar é sobreviver. Portanto, isto era uma das coisas que nós ensinávamos na Escola de Comunicação da Marinha, era estes três conceitos. E penso que este aspecto é muito importante, a avaliação das condições, portanto, a articulação entre os sistemas de proteção individual, higiene e segurança do trabalho, o sistema ambiental, a proteção do ambiente, o sistema da manutenção. E tudo isto pilotado por um sistema de gestão de qualidade, que era assim que nós defendíamos no seminário de 2009. Portanto, em traços gerais, eu queria aqui apenas acrescentar mais alguns aspectos. Contudo, as dificuldades e carências financeiras, carências em meios financeiros e humanos potenciam o agravamento do risco. Temos que ter isto em linha de conta. Em todos os domínios, isso consequentemente nas condições de higiene e segurança no trabalho do pessoal. Potencialmente poderão acumular-se fatores que induzam o aparecimento de acidentes de trabalho e, inevitavelmente, consequências na imagem da instituição militar e prejuízos pessoais dos seus membros. Tal situação deverá motivar a instituição a ser firme na exigência de condições junto do poder político para que o funcionamento das Forças Armadas e dos seus meios minimizem o risco. Não é possível eliminar o risco. O risco existe. Evitando os desnecessários e cumprindo as missões dentro desta perspectiva. A consciencialização da estrutura hierárquica e também do pessoal para a importância da criação de um ambiente adequado de proteção individual e coletivo é de importância vital. Os organismos de observação e catalogação de acidentes, os organismos da... eu há bocado me esqueci-me aqui de referir que a nível da Força Aérea existe um gabinete de prevenção de acidentes da Força Aérea.
a Força Aérea. Conheço. Se calhar ali o Pereira depois lhe falará sobre alguns aspectos da Força Aérea. E estou lembrado de que já houve acidentes, já possivelmente terão havido, e não há muito tempo, terão havido relatórios. A gente não sabe, não conhece o teor dos relatórios, porque em princípio devem ser reservados, mas esperemos que tenham sido feitas melhorias para que não voltem a repetir-se acidentes do tipo que até foram fatais. Voltando atrás, a consciencialização da estrutura hierárquica e também do pessoal, e a questão da formação do pessoal, não deve ser descurada de maneira nenhuma, devemos insistir a nível da estrutura da instituição militar nesse aspecto. Para a importância da criação do ambiente adequado de proteção individual e coletivo e é de importância vital. Os organismos de observação e catalogação de acidentes, os organismos de análise de riscos, deverão funcionar sem descanso no aconselhamento da hierarquia de forma verdadeira e leal. Um dos grandes problemas que às vezes existem nas Forças Armadas é que quem faz as avaliações não quer chatear muito o chefe, mas tem que chatear. Tem que ser verdadeiro, tem que ser leal e tem que dizer claramente em que estado é que as coisas estão, porque muitas das vezes as FIAs podem não ter a consciência plena das situações. Os organismos de formação do pessoal devem ser apoiados e devem ser perseverantes na criação de uma consciência de segurança do pessoal. Tais factos levam-nos a relembrar que fizemos a tal proposta de legislação que eu há bocado referi e que não vale a pena estarmos a voltar ao assunto, mas que no essencial tinha a ver com a criação de órgãos de aconselhamento a nível do Ministério da Defesa, das FIAs do Ramos e do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e também das próprias unidades, haver a preocupação dos comandos se rodearem de técnicos que saibam do assunto, não quer dizer que sejam especialistas ou específicos dessa matéria na unidade, mas que tenham a certificação nessas áreas para nos aconselhar as FIAs no que diz respeito às condições de higiene e segurança do trabalho. A título de conclusão, voltamos a apresentar a pretensão que, de acordo com a legislação relativa ao funcionamento das associações socioprofissionais, que a legislação exige que as associações participem nos grupos de trabalho e, em especial, também no grupo de trabalho desta natureza. Eu lembro que a Euromil, há uma série de forças armadas que têm, algumas forças armadas que até têm umas características muito interessantes, que são as irlandesas, em que têm feito, inclusivamente, doutrina para as forças nacionais destacadas das Nações Unidas no que diz respeito à higiene e segurança do trabalho. Os irlandeses, as associações irlandesas, têm sido exemplares nesse trabalho. E eu penso que, como nós também participamos em forças destacadas das Nações Unidas, deveria haver um esforço de uniformização de todos os que participam nessas missões para que esta doutrina da proteção individual e coletiva, tal como o chefe de Estado-Maior do Exército muito bem lembrou, pudesse ser harmonizado e praticado de forma comum pelas Forças Armadas que estão no terreno. Pronto, e do modo geral era isto que eu queria referir, voltando a frisar a tal necessidade de que as associações militares devem ser consultadas inevitavelmente sobre estas questões, porque são questões que dizem respeito ao pessoal que representam socioprofissionalmente. Obrigado.